bem, gente? Começa agora mais um episódio do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, com base, é claro, na sua lição da Escola Sabatina Jovem, nosso guia de estudos, que nesse trimestre, a gente está quase terminando, né? Caramba, como passa rápido. Estamos conversando um pouquinho sobre fidelidade, histórias lindas, conceitos claros de princípios que são imutáveis, fixos da palavra de Deus, para que você viva a plenitude da felicidade, da liberdade, da paz que Deus tanto planejou para mim e para você. Como cuidar do tempo, dos talentos, como viver uma vida de adoração, como cuidar dos recursos, como cuidar do ambiente, da terra, como usar todos esses benefícios da melhor maneira possível para o nosso próprio bem e, é óbvio, para colocarmos a Deus no seu devido lugar, que é o dono, o criador, o sustentador de todas as coisas, inclusive também da nossa vida. Bom, nós temos hoje a alegria de receber aqui um grupo muito especial, representando muito bem aí nossas lideranças, nossos pastores, nossos jovens, e eu tenho a alegria de receber aqui ela que é casada com o Tiago, o cara é apaixonado por Clube de Desbravadores, uma casadinha fantástica, gente. Desbravador e jovens, porque ela é diretora de jovens lá da Igreja do São Miguel. Tenho a alegria de estar com ela aqui, gente. Johanna, bem-vinda, Johanna, ao nosso podcast No Contexto. Muito obrigado, tá, por ter vindo. Obrigada, não troca o nome desse homem, é Fábio, hein? Eu disse o quê? Tiago. Eu disse Fábio, gente. Ela que ouviu o Tiago. Tiago. Ô, Tiago, agora você se chama Fábio. Cara, enrolei, hein? É o Fabão, um abraço, hein? Obrigada, pastor. Gostaríamos de agradecer o convite, mandar um beijo para minha equipe jovem, para minha igreja, para o nosso clube Conquistadores. Pro Fábio, meu marido lindo. Muito obrigada. Tá bom, e você tá acompanhada aí, vê com quem aí? Tô acompanhada aqui do pastor Carlos também, Olha né, que é do distrito de Perus, casado com a Inês, tem 2 filhos lindos. Como ele disse, Sérgio e Felipe, apaixonado aí pela igreja, né, pastor? Eu é apaixonado pela igreja, apaixonado pela turminha. Ó, Deus, famoso rato de igreja. Rapaz, olha, Deus falou pra mim que ia ter uma geração, uma descendência. Tá vendo essa camisa aqui, ó? Foi de adolescente, ó. Uau, é o nome dele, sabia? Top, que lindo! Tem o meu nome, tem da esposa aqui também. Eles fizeram assim. Então, assim, a gente tem uma descendência, uma geração. Que legal. Então, eu sou apaixonado primeiro pelos filhos, claro, família. Beijão pra esposa aí, ó. Pelos meninos aí, ó. Mas também pela minha galera, pela minha garotada, que é a igreja, legal, a juventude da igreja. Legal, que legal. Então, se me tirar da juventude da igreja, gente, acho que eu vou morrer. E você tem uma representante à altura, né? Eu tenho. Os jovens da igreja. Você é meio puxa-saco, né? Eu já vi você falar muitas vezes dessa menina aí, que a menina é top, a menina é fera, é uma líder incrível, dedicada, comprometida. Pastor, eu tenho medo de recomendar a Rebeca, medo dela ir embora do distrito, medo dela ir embora. A Rebeca de Perus, gente, olha, Desbravador, Caleb, tudo que você imaginar, a juventude, a galera agitando, a Rebeca, ela agita aquele distrito, então eu apresento ela, os pais, uma família maravilhosa, já fui comer açaí na casa deles, gente boa, tá? Menina evangelista do coração, Rebeca, ó, tá no meu coração, viu? Olha aí, gente, porque se tivesse uma menina, a filha dele do coração é você, viu? Obrigada pelo carinho, pastor. Da hipocrisia não, hein? Já falou, é verdade. Muito obrigada, pastor, pelo carinho e bem que dizem, né? Nós somos reflexos dos nossos líderes, né? Então, boa parte disso é pelo incentivo que a gente tem lá no distrito. Um beijo, pessoal de Perus aí, minha família também. E é um prazer estar aqui, pastor. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, tá? E, né, estamos com ele, pastor Fabrício Leão, do Departamental Jovem da Associação Paulista Leste. Obrigado, Rebequinha. Você é benção. Obrigado aí, sua inspiração lá também, lá como líder, atuando, tá bom? Uma benção. Passei um dia desse aí. No ano passado, rapaz, estava tendo uma caravana lá na igreja de São Miguel. Encontrei essa criatura aí. Bora, pastor e tal. Já me levou na sala de jovens dela, lá todo o movimento que é feito lá com o esposão do lado. O Fábio. Meu amigo Fábio, viu? Thiago Fábio, né? Algo assim, viu? Mas o Fábio é uma bênção aí, junto com a esposa, aí, fazendo um trabalho lindo lá com os jovens. E a gente vê uma geração, um grupo que requer um cuidado muito grande, né? E realmente os jovens, né, não importa os adolescentes, são reflexo da sua liderança, né? Alguns veem eles como um problema, né? Eu vejo como a melhor solução do mundo da igreja. Lógico. E os líderes realmente, quando tem essa visão
dão um potencial e um direcionamento e um propósito claro, né? Para a nossa juventude. A gente está vivendo aqui, está aqui no nosso cenário, que faz parte aqui do nosso cenário, a camiseta, uma das camisetas temas do ano, Modo On. Temos desafios mensais agora que movimentam toda a América do Sul, para que os jovens deem uma resposta clara ao chamado de Deus na sua comunidade, na sua igreja local, servindo, amando, sendo as mãos, os pés de Jesus e abençoando quem está perto da gente. Então, eu queria mais uma vez agradecer vocês aí por estarem aqui e também a você que está em casa aí, tem acompanhado, ouvido em algum momento da sua vida aí durante a semana. Lembrando que o podcast No Contexto sempre está disponível no início da semana, no sábado, em áudio, em vídeo. Você pode nos acompanhar também nas redes sociais, aí no Instagram, Jovens Adventistas APL. Nos siga lá, acompanhe os bastidores, os temas, os participantes de cada semana. Tem sempre um corte ali, um pequeno spoiler do que vem pela frente de cada semana. Esperamos sinceramente que esse conteúdo sirva de alguma forma para te motivar, para te incentivar pessoalmente e em grupo a estudar mais a palavra de Deus e tomar uma atitude, uma posição de ser fiel a Deus, custe que custar, tá bom? E também queremos desafiar você a se inscrever no nosso canal, Paulista Leste, @Paulista Leste. Lá também tem o recurso da minutagem, você pode acompanhar dia a dia, voltar no local no dia que você achou que precisa ali reforçar algum ponto. Você que vai passar aí a lição, recapitular, motivar a galera a estudar a Bíblia. Eu até recomendo que você, que é diretor, professor de escola sabatina, no início de cada semana, terminou a lição, já envia o conteúdo aí no grupo do WhatsApp para motivar a galera para o estudo da próxima semana. Tá bom? Nós queremos agora iniciar esse momento aí pedindo a Johanna, casada com o Fábio, que faça uma oração pedindo aí a bênção de Deus, igualzinho na escola sabatina lá, para que a gente compreenda esse conteúdo tão importante. Tem uma história linda aí pela frente e eu sei que Deus vai nos abençoar ao pedirmos a sua bênção, né? Por favor. Oremos. Santo Deus, Pai querido, te louvamos, ó Deus, por estarmos aqui. Entendemos, ó Pai, com a lição desse trimestre, que o Senhor é o doador. O Senhor, ó Deus, é que nos dá tudo. E devemos a Ti, ó Pai, a nossa vida e também os nossos recursos. Amém. Nos dê neste momento, Pai querido, instrução, sabedoria para falar através do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Obrigado aí, Johanna, mais uma vez aí pela oração, tá? Bom, vamos ao tema da semana. O tema tá muito legal, gente. Tá muito bom. Estamos aqui na lição 9, episódio 9. Gente, como passou rápido, hein? A doadora confiante. É um personagem atrás do outro, cada uma história mais linda que a outra. Algumas muito tristes, mas que são modelo para que a gente não seja infiel, porque não vale a pena, não é inteligente ser infiel. E chegamos aqui a uma história muito linda, bem conhecida da Bíblia, uma história incrível, com muitas lições a serem extraídas dessa história. A doadora confiante. E este é mais um aspecto da nossa vida que tem que ser trabalhado. Não basta ser só doador, tem que confiar na provisão, no cuidado e no sustento desse Deus que promete cuidar da gente em qualquer momento, inclusive quando tá tudo escasso, né? E eu queria que vocês aí nos ajudassem, gente. Olha, tá aí a tirinha da semana. Geralmente ela tem como objetivo nos fazer dar um insight, um resumão aí em poucas palavras, com uma pequena ilustração, o que a lição da semana quer nos ensinar. Bom, eu vou ler aqui, queria ouvir os insights de vocês, tá? Tem duas mulheres aqui conversando e tal. Por que Deus pede que o amemos acima de tudo e de todos? Será que é porque Deus é egoísta, cara? Deus é egocêntrico? Será que ele... Dá a impressão de exclusividade. Será que é isso? E tem essas dúvidas também, né? Por que Deus pede tanta exclusividade? Por que ele pede para ser o primeiro sempre na nossa vida? E acima de tudo e de todos? Aí tem a resposta ali, né? Ele é a fonte do amor. Então, se o amamos primeiro, vamos amar ainda mais a todos. Note que é uma resposta aparentemente tão simples, mas que resume tudo. Bom, eu queria ouvir a impressão de vocês. Já passaram por essa experiência alguma vez aí? De alguém abordar vocês? Ou já tiveram esse pensamento aí em algum momento da vida? Ficaram assim, cara, por que eu tenho que submeter toda a minha vida a Jesus? Qual a impressão de vocês aí ao olhar para a tirinha da semana? Eu queria ouvir... Um de cada vez, tá, gente? Pra não criar tumulto aí, tá? Algumas vezes eu já cheguei a questionar Deus, né? Acho que todo mundo já passou pela adolescência, até esse momento que a gente tá, né? Da juventude. De perguntar por que eu não posso fazer algumas coisas. Por que Tem que submeter, né? Por que eu preciso... Respeitar esse limite. Por que eu preciso sempre colocar Deus acima de tudo? E por que isso precisa ser prático, né? Porque falar
é bem fácil, mas Aham. é tão necessário. Às vezes eu questiono Deus, eu falo, Senhor, por que sempre preciso estar praticando isso? E eu concluo isso, né? Até fiz um comentário que o amor a Deus nos leva a enxergar o mundo por uma outra perspectiva, né? Uhum. Nos faz entender que ele preenche tudo que nos falta, tanto físico como espiritualmente, e também nos leva ao amor fraternal. Né? Então, assim, o amor de Deus é tudo. Se você não amar a ele, colocar ele, Afeta tudo, né, cara? se você não colocar ele acima de tudo. Interessante, hein? Alguém mais tem alguma impressão aí da tirinha da semana? E é uma conexão também. Como que você pode dar amor, sendo que você não tem uma fonte, você não tem amor? Então é uma conexão, você se conecta com Deus, aquele que é o amor, que nos ama, pra gente conseguir amar, né? A gente O ato só- de amar, né? Até amar a Deus e os semelhantes, a gente só faz isso porque ele é a fonte, né? Porque ele é a E fonte. não dá pra fazer isso desconectado de Deus. Não né? dá. Tem que ser autêntico, né? Por exemplo, é igual aquela parábola do peixe, né? Da água lá, né? Que fala assim, a água quer estar por cima do peixe, ela quer dominar o peixe, mas a água fala assim, meu filho, se você fora de mim, você tá morto. Então você precisa de mim. Então não é que a água é orgulhosa, é que o peixe precisa. Precisa da água. né? Assim também, né? A gente não é que Deus é exclusivo. Aliás, ele é exclusivo, mas para o nosso bem. Aham. É salvar. O maior retorno é sempre nosso, né? É. Sim. E quer nos tornar exclusivamente dele, né, rapaz? Particularmente um relacionamento íntimo com ele, né? E se a gente reconhece Deus como essa fonte, né? Automaticamente a gente vai perceber que ele deve sim estar acima de tudo, né? Não só de tudo, mas também de todos, né? Por uma verdade. razão muito simples, não tem ninguém acima dele, né? É. Então amar a Deus é uma resposta inteligente, né? Sim. Amar alguém que cuida de mim, que me deu vida, que me deu capacidade de amar as pessoas, de me relacionar, de poder viver neste mundo de forma sábia, não faz muito sentido não corresponder ao amor de um Deus como esse, né? Imagina, depois de tanto elogio assim, faz sentido essa menina ser uma ovelha rebelde? Não faz, sentido, cara. não. Não. Pastor top como. nisso daí, ó. Gosta de propósito para não se sentido, rebelar. Não faz sentido, né? E assim também é com Deus, né? Ele é fonte de tudo. Então, se a gente amar ele primeiro, automaticamente vai amar tudo que ele ama e vai amar também aqueles porque ele morreu. E é Bom, interessante. Ai, fala, fica à vontade enquanto E eu é deixo aqui. interessante que às vezes a gente procura em outras fontes, né? Nas Aham. fontes erradas. Preencher esse. Porque eu acredito que todo ser humano, acredito não, é fato, que todo ser humano nasce, né, com esse intuito de querer adorar algo, de ter que ser Alguma saciado coisa, com né? essa fonte, a gente nasce. Só que às vezes a gente acaba se alimentando de fontes erradas, de Aham. fontes que a gente, no nosso ver, vai nos alimentar, mas é tão temporário, tão raso, que logo a gente tá sedento de uma forma que a gente vai procurando mais Sim. e mais e mais. E se não se voltar pra fonte verdadeira, a gente acaba se perdendo. Verdade. Bom, gente, olha, o fato é que vamos ler agora a história de alguém que descobriu isso em um momento muito crítico e mesmo assim isso não se tornou desculpa, né? A situação, as circunstâncias não moldaram sua resposta ao pedido de Deus. Ao contrário, colocou Deus acima de tudo, inclusive dela e da própria família dela. Que louco, hein? Vamos conhecer um pouco da história dela? O tema é a doadora confiante. Bom, a viúva de Sarepta. Inclusive, esse lugar não era ou não fazia parte do povo de Israel, tá, gente? Só para deixar claro que era alguém que, inclusive, nem Importante fazia mencionar parte do povo de É Deus. para fora do É Ribeiro o de povo Querite, formal mas- de Deus, né? Isso. Mas, como foi em Jesus, em tantas falas dele, nunca Jesus exaltou tanto a fé de pessoas que, inclusive, nem faziam parte do seu povo. Por quê? Vivia. Alguém falou aqui sobre coisa prática, né? Foi você e tal. Vivia aquilo que, ou pouco que conhecia sobre Deus, né? Ó, eu vou ler o texto aqui, tá? Algum tempo depois, o riacho secou-se. O contexto aqui é que estava uma seca tremenda, né? Deus havia profetizado através do seu profeta Elias, e isso só estava se agravando, e tudo secando, tudo morrendo, não tinha comida, e era uma loucura. Algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei, olha, a uma viúva daquele lugar que ele forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: por que pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Então ela ia buscar água
E então, além de pedir água, que já estava faltando tudo, a água era um dos itens de luxo naquele momento, ele gritou ainda e pediu algo mais. Por favor, além da água, você pode trazer um pedaço de pão? Ou profeta folgado, né, rapaz? Verso 12 aqui. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor. Percebe que ela acreditava em Deus? Ó? O teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite na botija. Então estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois, a gente só tem uma certeza, a gente vai morrer. Então não tem mais nada, nem água, nem comida. Verso 13, Elias, porém, lhe disse, então deixa a comida para lá, a água também não foi assim não. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu te disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. A farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi, olha, obediente, e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor, ou conforme a palavra do Senhor proferida pelo seu servo Elias. Nossa, que história top, hein, gente? Uma história que tem muitas nuances, muitas lições, e certamente a gente tem muito a aprender com essa história, né? Abnegada, confiante, desafiadora. Obviamente, lendo rapidamente, imaginamos um profeta arrogante, que quem sabe queria explorar uma mulher, já que não tinha quase nada. E a gente percebe ali que tinha um propósito, né? Ele estava seguindo uma ordem direta de Deus com um objetivo. E é muito legal poder saber que aquela mulher não fez as suas circunstâncias, porque já tinha quase nada. Ela fez o que Deus havia ordenado. E eu achei fantástico. Pastor Carlos, por favor, nos ajude aí a contextualizar um pouquinho essa história. Porque o profeta diz, não só pediu água, pediu também o pão dela, a comida dela. E, aliás, pediu prioridade. Primeiro para mim, depois você se serve. Mas foi feita uma promessa para ela, né? E aí? Contextualiza a gente, por favor. Quando eu olho para essa história, até mesmo quando eu olho também aqui para o início da lição, eu vejo essa parte, sabe, pastor? Doar. Aí eu consegui... Até o jovem aí que está estudando a lição, ele vai perceber isso aí também. Se você olhar para a palavra, para o texto, você vai conseguir dividir. Doadora, doação. Rapaz, doação é mais do que você imaginar doar, entregar. É separação. Separação do quê? Separação da sua comodidade. E é o que acontece. Eu vejo essa mulher... não acomodada, ela tá ali, tá passando dificuldade, necessidade e tal. Semelhante a uma história que tem aqui na lição do domingo também, que se você observou, né, as irmãs ali repartiram o pão, as meninas repartiram o pão, e falou, não, você tá precisando, você precisa bastante. Você cada uma querendo uma ajudando a outra, sabe, você tá com fome, e aí você fala assim, poxa vida, não, toma aqui, ó, bebe um pouquinho e tal. Como é você tá precisando mais do que eu? Não, eu divido. Você tá querendo, mas você tá pensando, você se dói. Então isso aconteceu, isso tem vários exemplos na Bíblia. E aí de repente ela vai, não, tá bom, aí leva o pão, e no meio do caminho aparece o que no chão ali, perto sentado, uma senhora, com fome. Muito legal essa história. E era um contexto de guerra, de guerra, aqui na Geórgia, diz que o pessoal tava com fome, ela parece que não se alimentava bem, se eu não me engano, 3 dias. Semanas aqui. Então assim, 6 meses. Não se alimentava bem. Direito, sim. Comia, sim. Mas assim, não se alimentava bem. E aí também encontrou uma senhora no meio do caminho, não conhecia nada. Aí de repente a senhora fala, puxa vida, eu preciso de um pão, você me dá um pão, filha, tem alguma coisa pra mim aí? E ela tinha acabado de receber. E ela recebeu com fome, pensando na outra, e teve tempo de pensar naquela senhora. E falou, toma aqui, sabe? Eu vou te falar uma coisa. Ela aceitou o pão, aquela senhora aceitou chorando. Assim como a água nesse tempo aí de Elias era ouro, aqui o pão também, aqui também é ouro. Né? A gente vê a situação. E você dividindo o seu pedaço de ouro com outra pessoa. Sabe o que é isso? É você sair da sua zona de conforto. Você doar é separação.
Gente, a Bíblia tem muito contexto de separação. E eu achei um detalhe, outro na lição também, né? Como é que é o tema? Isso, doadora Confiante. Doadora confiante. Confiante, fiar. Você tem que confiar. Quer dizer, você tem que ser de confiança e, ao mesmo tempo, aquilo que você tem, você está fiando a alguém, a tirar fome de alguém. E crendo que alguém vai te sustentar por aquilo que você compartilhou. Fiando. É muito louco, né, cara? A gente lê a história, pastor, a gente fala assim, não, é uma história tal, que legal, todo mundo sabe. Mas entra na história. Experimenta conversar com a Bíblia, experimenta você viajar para esse tempo e sentir o que é você não ter nada, o que você tem, você tentar dividir, sendo que você ainda quer aquilo. Complicado também. Uhum. Mas A gente viveu aqui pra falar. A desafio. Rebeca tá ali se segurando pra Daquela. falar, viu? Não, é interessante que uma frase que eu ouvi um tempo atrás, que é salvando outros que a gente se salva. Sim, é verdade. Meu, pensa aqui, se essa mulher na história, né, de domingo, não tivesse aceitado aquele pão, como que ela ia suprir a necessidade daquela mulher no meio do caminho? Entende? Às vezes vai um pouco do Pão orgulho, das nosso vezes... de cada dia, Cada né? dia, o exatamente. meu aceitar, a minha Tipo, humildade de aceitar o seu não pão. quero aceitar. Mas de pode ser repente- que eu receba e a Johanna Pode precisa. Verdade. E eu posso repartir com ela. Ele me salvou e eu estou te salvando. E, assim E a oração de Cristo é assim mesmo, Sim. né? É assim, a roda Dá a gira. nós o pão nosso de cada dia. Porque o pão, eu peço o pão Uhum. para tornar ele comunitário. Eu recebo o pão para compartilhar com o outro. Sim. Não é o pão meu de cada dia, é o pão Pão nosso de cada dia, né? Sim. E essa postura dessa mulher, que é óbvio, né? Tem que ser um modelo para nós, dessa doadora confiante, de que quando eu dou, não vai faltar para mim. Não. Quando eu reparto pouco ou muito que eu tenho, ao contrário, vai se multiplicar. É certeza. É incrível, né? E vai saciar. Uhum. E essa, quem sabe, seja a grande lição dessa história, né? Porque Sim. o pedido que é feito a ela não é feito ao vento, é feito num contexto de uma promessa. É feito, mas já de imediato. Olha, traga, divide, me dê água, me dê o pão, me sirva primeiro, mas sabe de uma coisa, se você fizer isso, eu quero te dizer que o Deus tá me mandando falar isso para você, não vai deixar faltar nada para você. Aliás, enquanto tiver seca, não vai faltar nem o trigo e nem o azeite. Azeite. E ela acreditou, cara. Ela acreditou, né? Eu queria até pedir agora aqui, caminhando para o próximo dia aqui, eu queria pedir a ajuda da Johanna aqui, por favor, tem na parte do compreender um pouquinho mais essa questão das ofertas pagãs, como é que elas eram feitas, né? Porque são modelos bem diferentes, né? O modelo pagão tem uma forma, objetivo, né? De barganha, é outro foco, né? O objetivo é outro, né? Às vezes você tem que estar em boas condições para fazer, etc, né? As ofertas que são pedidas por Deus é bem diferente. Completamente diferente. Não é para placar a ira de Deus, não é para ficar fazendo Deus submeter a nossa vontade. Aliás, qual é a diferença? Viu? Por que elas são realmente tão distintas, Johanna? As ofertas pagãs e as ofertas que são pedidas por Deus. Olha, eu gostaria de enfatizar aqui no último parágrafo da lição, assim, eu achei algo que conclui, né, muito sobre isso. E a gente vive hoje, né, num contexto pagão. A gente vive, digamos assim, de uma forma, às vezes de uma forma explícita, às vezes de uma forma ali, né, subliminar. Mas a gente sabe que tudo hoje é uma forma de oferenda, né? Só que a gente vê que a diferença, né? As ofertas pagãs e as ofertas regulares estipuladas por Deus, enquanto as primeiras geralmente são dadas da bênção esperada para conquistar méritos ou apaziguar os deuses irados, as ofertas regulares apresentadas ao Deus do céu são sempre dadas após a bênção em reconhecimento e gratidão. Então, enquanto As ofertas pagãs as ofertas pagãs aí, são dadas para receber alguma coisa, Elas vão antes, né? isso. A oferta pagã, ela vai antes. para poder receber algo, né? Isso mesmo. Uma troca. Um pequeno aí testemunho, eu venho de um contexto de família católica, mas barra espírita aí, Sim, né? E sim. eu presencio de perto a fé deles, respeito muito, amo muito. Mas eu vejo isso, né? De que muitas vezes é necessário fazer esse sacrifício, Sacrifícios. né? Para cura de parentes, né? De várias coisas. E às vezes, né? Acontece de muitas vezes não ser suficiente, ter que fazer mais e cada vez maior e entregando dinheiro, é tudo, gente. É uma coisa que uma coisa que não cessa,
sabe? São ofertas que nunca acabam. Esses deuses, eles nunca estão satisfeitos. E é uma coisa que a pessoa fica sempre dependente disso, né? Não é diferente da oferta que Deus nos pede, que é uma oferta que eu recebi. Ele me deu tudo, sabe? Já me deu tudo. E ele me dá recursos. Antes de pedir pra gente doar, ele já doou. Então, ele já doou tudo, sabe? E ele fala... Você só responde. Isso! A motivação é outra, né? E o interessante que essa oferta, como eu falei, o maior beneficiado somos nós mesmos. Porque qual o intuito, né, de devolver isso a Deus? Deus precisa de dinheiro? Deus precisa da minha oferta? Claramente não, né? Mas é para que ele trabalhe o meu caráter, para que ajude outras pessoas, né? Para que ajude no avanço do evangelho, dessa salvação que eu recebi, para doar para outras pessoas. Então, assim, gente, é uma coisa esplendorosa, assim, como até o que Deus nos pede, nos recomenda fazer, né? Vem um retorno, assim, grandioso para a obra e para os outros também. Perdão, pode falar. Não, uma diferença também principal entre a oferta pagã e a oferta a Deus. Na oferta pagã, fica total o ser humano no foco. O Sim. quanto você precisa se esforçar. Eu dou para que seja feita a minha vontade, Isso. né? Aí Isso quando mesmo. você, supondo, você consegue o que você pediu, pra quem vai o mérito? Pra mim mesmo. Eu fiz o esforço. E não eu é recebi regular, né? porque eu Não me tem gratidão sacrifiquei, depois. Entendeu? né? Exatamente. Não tem gratidão. E a oferta a Deus coloca totalmente o quê? No final é a placa assim, olha, aqui está Deus, aqui está quem Deus. fez. Deus Aí fez você dá na minha oferta. vida. Isso eu testemunho pro outro. E é interessante, porque foi tocado um ponto importante, né? Porque é algo que deve ser feito de forma regular. Uhum. Porque as bênçãos de Deus na nossa vida, elas são regulares, né? Ele faz descer chuva sobre justo e injusto, faz o sol nascer para todo mundo todo dia, É milagre, tá alimenta vivo, todo pastor. dia, dá Respirando oxigênio todo aqui. dia, É um mantém a milagre. gente todo dia, faz promessas e cumpre em nossa vida todo dia. Então, Deus não nos abençoa esporadicamente, né? Deus nos Não, abençoa o tempo todo e pede uma resposta regular e constante, né? Em resposta ao que ele faz pra gente, né? Oi, perdão. E um detalhe aqui na lição, o pessoal deu uma lida aí também, e quando o ser humano esquece disso, fala assim, não, poxa vida, você fala assim, não, essa é a diferença, tá? Mas e se a pessoa esqueceu isso? É a hora que Deus chama a atenção. Quando ele fala assim, não haverá orvalho nem chuva, ele tá dizendo o seguinte, gente, ei, acorda. Então assim como eu posso dizer o seguinte, Elias era o espírito de profecia na época. Elias não era a Bíblia. A Bíblia já era a lei de Moisés. Agora, Elias é o espírito de profecia dizendo o seguinte, ei, vocês estão esquecendo a Bíblia? O que vocês estão fazendo? Então, assim, tem que não chover para vocês acordar um pouquinho? Então, assim, espero que isso não aconteça com a gente, né? Espero que a gente esteja acordado, né? Para não precisar não chover na nossa vida. Sensacional. Gente, olha, é muito legal. Esse conceito tem que ficar claro, viu, jovem, na tua mente aí, tá? Nós não ofertamos para sermos abençoados. Nós não dizimamos para sermos abençoados. A gente faz isso porque Deus já nos abençoou. As ofertas são apresentadas a Deus regularmente porque Deus constantemente nos abençoa. E ela sempre é dada após a bênção. E nunca ao contrário. Nunca para obter a bênção, né? A gente doa ou compartilha o pouco ou muito que nós temos porque já fomos abençoados. O conceito de Deus é completamente... Não dá nem para comparar. Alguém comparar Deus da Bíblia, com Deus pagão, não bate, cara. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele não vai te abençoar porque você se tornou bonzinho. Ele vai te abençoar porque ele é bom. Sim. Tudo começa com ele, né? E eu queria até pedir a Rebeca aqui, há um princípio, né, Rebeca? Chave para a vida. Não é isso? Interessante que esse princípio foi entendido por aquela mulher, né? Sim. Ela diz, eu vou comer, não tem mais nada, eu vou morrer. E Elias, que aparentemente ele chega ali, parece que alguém para explorar, ele chega para ser a solução para dizer, você quer viver? Então eu vou te dar um segredo. Sim. Qual é o princípio-chave que ela e que nós também temos que entender, Rebeca, para ter vida? Tá bom, vamos lá. Princípio-chave para a vida. Vamos voltar um pouquinho aqui na história, né? É interessante lembrar que a lição de terça começa falando sobre Elias saindo do lugar onde ele estava recluso e indo de encontro a essa viúva. A gente está focando muito também sobre a questão da confiança da viúva. Sim. Por que não falar então da confiança também de Elias? Sim. Quando eu vi esse trecho da lição, eu fiquei imaginando um universo paralelo, sabe? Elias, tipo... Meu Deus, eu vou comer aonde? Cadê o meu alimento? E ao mesmo tempo a senhorinha, oh meu Deus, esse gravetinho aqui para fazer meu último pãozinho. Universo paralelo. Os dois estavam ali, ó, precisando de Deus e suplicando por ele. E vivendo a mesma situação, né? Só E que o elo desses dois universos era Deus. Então, um princípio-chave para tudo isso é a confiança em Deus, é a entrega a Deus.
Então, eu achei interessante esse destaque e Sensacional. fazer esse comparativo desses dois universos ali. Sensacional. É isso mesmo. Alguém mais queria comentar aí? E aí tá a pessoa menos provável para esse evangelista, né? Uhum. Esse evangelista, vai dar tudo certo com ele é profeta, tudo tal. Mas não, uma mulher, preconceito, né? Uma mulher viúva, no paganismo, e é na casa dela que você vai comer, meu chapa. Pode ir pra lá, que vai dar tudo certo. Como assim? Será que eu iria hoje? Será que eu daria esse crédito, né? Não, eu vou na casa da irmã, do irmão ali, de confiança. Não, você vai na casa dela, e não é israelita, tá? E detalhe, olha só, como que essa mulher é de confiança? Sabe, Fabrício, sabe, Rebeca, dois versículos nesse Reis 17 aqui, me chama a atenção. O verso 9 e o verso 13. Por quê? O verso 9, Deus fala o seguinte: eu ordenei a viúva. Sabe que isso me dá a entender? Que Deus já conversou com ela. Cara, isso me quebra. Deus conversou com a mulher conversou com ele. Não era só com o profeta que ele falava, né? Não. Deus fala com pessoas até que tá lá fora. E a segunda parte, aí você pergunta, mas aí a mulher duvidou na hora. Ela não duvidou? Porque a gente tem problema. Chega na hora, pá, não sei o quê. Só que o profeta, ele fez o papel, olha só, o papel de Deus com a mulher é Bíblia. Deus falou, como se fosse a Bíblia. E o papel de Elias com a mulher foi o Espírito de profecia, ou seja, Ele atuou como profeta mesmo. ele atuou como profeta e A disse boca assim: de Deus falando com ela. Deus falou que vai dar certo durante a seca. Então ele confirmou. Eu fiquei admirado. Essa mulher usou os dois princípios aí. Eu queria até lançar uma pergunta que tá na lição aqui, achei muito legal, né? Até porque a gente, é importante, eu acho que essa resposta ela é importante pro nosso telespectador, quem tá ouvindo esse podcast aí e tal, mas por que, na visão de vocês, por que a viúva de Sarepta primeiro entregou ao profeta o que ela tinha? Cara, ela não tinha um filho. Ela já não era, sei lá, uma senhora, uma mulher ali, mas por que ela entrega? Imagina, ela prioriza entregar primeiro pro profeta. Ela entrega pro profeta o que ela tinha. Qual era a motivação dela para ela poder fazer isso? Eu acho que uma das coisas mais interessantes que foi falado aqui é que a viúva, que o pastor Carlos falou, que Deus já falava com ela, né? Então me volta para relacionamento. Ela já tinha um relacionamento com Deus. Então, assim, não foi um profeta que chegou lá e falou, não. Apesar dela não ser israelita, ser de um povo pagão, ela já tinha esse relacionamento com Deus. Então, eu enfatizei que ela confiou no Deus que já tinha sustentado ela até ali, nesse relacionamento. Não tinha sido a primeira vez. Não era a primeira vez que Deus tinha feito algo por ela. Não era a primeira vez que ela teve aquilo, né? Foi a primeira vez que foi registrada, porque com certeza ela já tinha aquele relacionamento contínuo com o Senhor. Então, quando chegou esse momento ali, chave, né? Eu li esses dias no Mente, Caráter e Personalidade, da Ellen White, que quando a gente tá ali, tendo um relacionamento com Deus, quando a gente tá ali ponderando isso, quando vem os momentos de provações, quando vem os momentos de tentações, a gente tá mais forte. Sim. Né? Então, é interessante, né? Porque... Alguém quer falar mais? Pode continuar. Então, é interessante, né? Porque Deus, primeiro, a lição diz que ele deu uma ordem para ela atende a ordem, Deus diz o seguinte: não tenha medo. Confie em mim, não tenha medo, porque eu vou cumprir. Então, se eu estou falando para você colocar o profeta em primeiro lugar, é porque ele me representa. E o ato de você fazer isso, você está reconhecendo a mim como o mais importante da sua vida. A motivação dela era fazer pura e simplesmente o que Deus tinha ordenado. Ela entendeu que se colocasse Deus em primeiro lugar, Obediência. e o mensageiro de Deus em primeiro lugar, Deus iria cumprir sua promessa. É engraçado que é o mesmo princípio que Deus coloca no dízimo e oferta, né? No sábado, no cuidado com o corpo, na família. É o mesmo princípio. Aí qual que é a ideia que está por trás de cada pedido, de cada ordem, de cada restrição, às vezes, que ele faz a gente? Se guardar para o casamento, etc e tal, né? Não tocar naquilo que pertence a ele. Se você me colocar em primeiro lugar, Fechou. olha, o restante fique certo que não vai faltar. Não vai faltar. Aquele antes também, até aqui no Mensagem aos Jovens, né? Aqueles que em todas as coisas consideram a Deus o primeiro, o último e o melhor são as pessoas mais felizes do mundo. Eu fico tentando imaginar a vizinhança daquela mulher, muito
provavelmente eu acho que ela até dividiu o que ela tinha, viu? Não só com Com Elias. certeza. Mas imagina, cara, a felicidade dela. Porque se ela fez isso sem ter nada, agora imagina ela tendo, sem acabar o óleo e a farinha. Então, quem realmente vive uma vida colocando Deus em primeiro lugar é a pessoa mais feliz deste mundo. Tá bom? Experimento sobrenatural de Com Deus, certeza. né? Vamos, gente, aqui, chegamos aqui no hipertexto e eu queria pedir a ajuda de vocês aqui. Eu sei que cada um de vocês separou um texto aí pra gente completar aqui ou construir juntos a nossa rede semântica. Esse é um recurso que a gente faz para fortalecer o tema principal da semana em uma palavra e construir aqui, colocando outras e construir um pensamento, uma rede sobre o conceito do tema da semana. A palavra-chave da semana é oferta. Essa é a palavra-chave. Eu queria começar aqui pelo pastor Carlos. Qual o texto que você escolheu? Qual é a palavra-chave sua que você queria colocar aqui para a gente ampliar nossa rede semântica? Conta pra gente. Eu fiquei preocupado porque eu escolhi 2 textos. Pode ler. Eu vamos escolhi lá. um monte lá. Né? Em Isaías, eu vi ali a doação. Gente, doação. Sensacional. Tá? E aí, isso me remeteu também, por exemplo, assim, no caso aqui, a repreensão de Deus, no Apocalipse capítulo 3 também, tá? É o 3? Pegou meu texto aí, hein? No capítulo, não sei qual a palavra que você... 3:19. Mas vai. Compartilha. Não, mas olha, não, pra mim é o seguinte, você assim, não, mas é que Deus exclusivista, que Deus preconceituoso, que Deus machista, que Deus isso, que Deus aquilo, que Deus patriarcal, aquela coisa tal. Não, gente, eu repreendo e disciplino, não é qualquer um, não é gente de fora, é o meu chegado, é quem eu amo, amor, é o meu chegado vai doar, o meu chegado vai se preocupar, o meu chegado, ele vai apostar todas as fichas, se ele tá na igreja, ele vai apostar todas as fichas, se ele ficar questionando a igreja, ele vai sair, mas ele é meu chegado, ele é meu, é quem eu amo, porque ele me ama também. Faz parte do meu projeto, né? Tá engajado aqui, É. literalmente, em tudo que eu tô fazendo, né? E vai viver uma vida de doação. A oferta é doar-se, né? É isso aí. Muito bom! E aí, agora, eu vou chamar agora aqui a Johanna. Ela está, meu Deus, qual texto que eu vou ler agora? Ai, meu Deus. Pode ler, porque eu sei que você escolheu outro texto aí. Qual é o texto que você escolheu e qual a palavra você queria destacar aí? Texto aí compartilhado do pastor Carlos, que é realmente isso, né? A parte do texto que mais me chamou a atenção foi quando ele fala, eu repreendo e castigo a todos a quanto amo, se pois zeloso e arrepende. Ai, a palavra é diferente da minha. Diferente. A palavra zeloso, né? Que vem aí de zelar. Eu acho que o ato de ofertar também mostra um zelo, né? Por Deus. Um zelo, porque como o pastor falou, precisa ser contínuo, né? É um exercício contínuo. Eu vi esses dias um vídeo de um pastor falando que por que o inimigo, né, sabe que do fim dele, mas ele persiste, né? Ele é contínuo, porque ele tem o objetivo dele. Uhum. Ele sabe o destino dele, mas ele quer o quê? Acabar com a gente. Então, ser zeloso é isso, é saber o nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? A salvação? Nosso objetivo é adorar o Deus quem nos deu essa salvação, né? O Deus que nos supre, que nos guarda. Então, o ato de ofertar é um zelo, né? E precisa, aqui Deus vem, fala que ele repreende e aqueles que ele ama e dá um conselho, né? Te repreendi, você errou, mas agora seja zeloso. Seja cuidadoso. Mude aquilo que você precisa mudar e observa, porque agora você tá aqui. É questão de eu tô vida te ou morte. E a mostrando. palavra zeloso tem a ver com o relacionamento mesmo, né? Porque lembra que Deus é um Deus zeloso. Algumas versões falam que ele tem ciúmes. Ou seja, ele cuida, ele guarda, ele é fiel. Aí você fala assim, seja fiel a partir de agora. Se arrepende e agora seja fiel. Seja constante, seja regular. Para de ser gangorra, não é? E você, Rebeca, qual é o texto, qual é a palavra que você escolheu aqui para acrescentar em nossa rede semântica? Certo, eu escolhi o texto de Mateus, capítulo 10, 40 a 42, que diz assim, quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Já indo pro 42 ali, fala assim, e se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Nossa. Então, lendo esse texto aqui, eu vejo o ato de oferecer o que você tem, mesmo que seja o mínimo, a entrega ao outro,
Porque você tá entregando como se fosse pro próprio Cristo. E para Deus é valioso. Né? Muito valioso. É muito valioso. Aliás, gente, aqui tem uma pergunta nessa parte aqui do IPT, já achei fantástico, gente. Muito legal. Deus não poderia ter encontrado uma pessoa rica para ajudar Elias? Mais fácil, Vai né? buscar logo alguém que tá ali já pior do que ele, rapaz. Parece que ele queria ensinar uma coisa muito importante pro profeta, né? Sim. Na realidade, quem mantinha ele não era aquela mulher. Era Deus. Era Deus. A gente fica achando que, não, porque, né, por fulano de tal, porque tal ambiente, né? As circunstâncias, é por isso que eu tô tendo agora minhas oportunidades. Nada, cara. Acho que a lição mais profunda que ele queria dar ali não era nem pra viúva. Era pro profeta que tava ali, já, tudo já decaindo, em perseguição, e se escondendo, e a água acabando, e eu cuido de você. Quer ver uma prova disso? Eu vou buscar a pessoa mais quebrada daqui pra te provar que eu cuido de você, cuido dela. Eu não deixo faltar não, rapaz. Pode confiar em mim. Eu sou a fonte. Colocou em primeiro lugar, fica tranquilo, que não vai faltar. Eu acho que essa lição é importante para nós, né? Quando você coloca Deus em primeiro lugar, quando você prioriza, não fica duvidando sobre o amor de Deus, se é verdadeiro, se não é. Alguns até acham que Deus é tão amor, que ele não vai fazer justiça. E é mentira. Quem não colocar Deus em primeiro lugar, diz aqui, ó, o texto, ela já ia morrer. Não vai viver. O segredo da vida agora e vida eterna é colocar Jesus em primeiro lugar e aquilo que ele disse que era prioritário. As formas como ele estabeleceu para a gente colocar o reino. Diz aqui, olha, coloque o reino em primeiro lugar, né? Mateus 6,33, e as demais coisas. Parece tão simples, mas é real, é prático. Coloque. E as demais coisas eu vou acrescentar. Caminhando para o final aqui, gente. Aqui chegamos à parte do compartilhe, já aqui caminhando para o final. Eu queria aqui pedir a ajuda do pastor Carlos. Aqui tem uma lição incrível, né? Até a lição intitulou essa parte aqui de primeiro e último. Quem é que a gente deve colocar como primeiro e último na nossa vida? E na prática, como é que a gente faz isso? É verdade. Ó, às vezes a gente costuma falar assim, a gente quando é muito, né, igrejeiro, aquela coisa, a gente fala assim, primeiro Deus, primeiro Deus, primeiro Deus. Rapaz, último Deus também. O último Deus. Primeiro e último. Primeiro e último. Rapaz, ele tem que estar em tudo. Eu vi uma experiência de uma pessoa que uma vez o cara tava limpando lá, a empregada tava limpando lá, e aí ela viu que, e ela também é cristã e tal, e viu que tinha a Bíblia embaixo, um monte de livro em cima, assim, empilhado, pá, aquela coisa toda. Ela falou, não, primeiro Deus. Ela colocou a Bíblia em cima. Aí depois quando chegou o homem, né, o dono lá e tal, aí ele chegou e falou assim, mas por que você mexeu aqui e tal? Não, é que a Bíblia tem que estar em primeiro lugar. Ele falou, não, a Bíblia é a base, por isso que eu ponho ela embaixo. Ela é a base de tudo isso que eu faço. Ela é a primeira e última. É a primeira e também, né? última. Então, quando Cristo ele fala assim, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, tem que falar assim, olha, primeiro reino. Reino é tesouro, reino é bênção, reino é... Peraí. Reino não é tesouro, um rei que fica sentado com o pezinho pra cima e todo mundo... Não, peraí. Reino é o seguinte, reino tem leis, reino tem regras, reino tem limites, tem situações para você viver bem. Então quando você fala, venha ao teu reino, você está pedindo as regras, as leis. Restrições. O que você quer que eu faça, as Senhor? Cercas, né? Exatamente, as cercas. Vem cá, por que você coloca grade no berço do seu bebê? Você quer que ele cresça livre, mas você não quer que a liberdade dele, sem grades, o destrua e ele perca a liberdade dele depois. Então, cara, quando você estuda a lição... Gente, se você não estudou a lição, eu sinto muito, você está perdendo. Quando você estuda esses textos, te dá tanto insight. Olha só, olha o texto que não tem nada a ver, não tem na lição, viu, pastor? Salmo 37, verso 4, eu fui lá buscar no insight, diz assim, ó, agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Nossa, mas eu tenho o desejo de ganhar, de ser rico, de não sei o quê. Tá, essa é a sua engrenagem, tá? Aqui, ó, esse é o seu desejo. Essa é a engrenagem de Deus, ela não combina. Mas quando você se agrada com a vontade de Deus, a engrenagem entra. E quando ela gira, aí o seu coração pode ser satisfeito, porque a sua vontade já será a vontade de Deus. Não é mais a sua vontade. Logo, não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Nossa, quanto texto. Cara, estuda a lição, você vai ter muito insight. Se você não está estudando a lição, olha, vou contar aqui, ó, pro pessoal. Você não está estudando a lição, hein? E aí, gente, de forma prática, mais alguém aqui. Até achei legal demais isso aqui, tá, gente? Olha, se alguém te perguntasse aqui como colocar Deus em primeiro lugar nas tuas finanças, que conselho você daria a ela? Parece meio óbvio, né? Mas e aí? O que você diria para ela? Eu diria que o primeiro ato... Gente, parece, né, clichê, a gente tá na igreja, mas assim...
Cara, começa a devolver o dízimo regularmente, sabe? Porque, pra mim, eu sou dizimista há uns 6 anos por aí. Tive aí os meus altos e baixos. Aham. Mas se tornou um hábito, uma coisa tão natural que quando eu recebo ali o meu salário, primeiro que eu nem faço um orçamento ali das finanças, contando com esse já tiro ali. Só que assim, me traz a um compromisso, né, que a gente tá falando de zelo, de todos os meses ali saber que eu tenho esse compromisso, devolver a quem pertence e confiar que o restante ele vai, né, dar Vai ali te as minhas ajudar, te dar ofertas, sabedoria e pra que o cuidar, né? restante ele vai me dar sabedoria. E é tão interessante que eu já Não tive falta, né? experiências, eu já tive experiências de não administrar bem e mesmo assim ele suprir. Mesmo assim aparecer e eu falo... Sensacional, né? Sensacional, gente. Misericórdia Não de porque eu tô dizimando, entendeu? E você Mas fica em... Mas que Deus é Como que fiel. deu, né? Porque Deus é Como é que fiel. deu, né, no final? Deus é fiel, mas é que a questão do dízimo, ele trata muito o nosso caráter, sabe? De entender... gente, não é... É claro para O avanço do o reino e avanço tal, do etc. reino, Assim. mas o principal objetivo do dízimo é moldar o meu caráter. Você É saber mesmo, né? que... E eu lembrar todos, ali, o final dos 30 dias trabalhados, que quem me deu a força, de quem me deu, de quem me sustentou, de quem me levantou, de quem me deu aquela vaga, das coisas Saúde Deus- pra trabalhar. que Deus agiu ali no ambiente de trabalho, que a gente sabe, né? Que as coisas que a gente não ouve. Sim. Deus tá ouvindo e tá trabalhando e tá fazendo tudo. Então, é um ato que vai além somente lá dar dinheiro pra igreja. Pra falar, Rebeca. Aqui na lição tem uma frasezinha que fala, né? O que vem primeiro determina o que valorizamos, né? ela também, muito boa. Na prática, assim, nossa, mas como que eu coloco o primeiro Deus, o último Deus? Vamos falar sobre o nosso dia, simples. Aqueles primeiros momentos ali de comunhão com Deus e a força que você carrega pra aguentar o dia inteiro. Quando você chega à noite, você deita no travesseiro. Obrigada, Deus. Às vezes você nem lembra do versículo que você leu de Você não manhã, lembra, mas assim... você lembra da presença é de Deus, da espiritual, conexão Deus que te você dá tem com aquilo, ele, né? E na lição, voltando rapidinho aqui na lição de terça-feira, né? Finalizou com aquela passagem de Ellen White, né? Tipo, primeiro Deus, o melhor de Deus e por último Deus. Se você pede a Deus em primeiro lugar no seu dia, ali é tempo de qualidade. A linguagem de Deus, a linguagem de amor de Deus é tempo de qualidade. Você tá pedindo pra ele, Senhor, por favor, que seja feita a sua vontade. Então você pode ter certeza que você vai viver o melhor de Deus. E por último, agradecer a Deus por ter vivido o melhor dele. Amém. Sensacional. Então é isso, gente. Olha, foi uma prática. Você quer colocar Deus em primeiro lugar? Tem o teu orçamento? Minha até sugestão, viu, Rona? Coloca no orçamento. Bem lá em cima, igual eu faço. Ó. Dízimo, seu pacto, como é que você vai ajudar alguém e tal, suas contas e tal. Coloca Deus em primeiro lugar. Seu dia, começou o dia, abre o olho, começa lá com Deus. Sábado, tem toda semana, começa, separa um dia para isso. Não tenha medo. Não tenha medo. Atende o que Deus falou para aquela mulher e ele não vai deixar faltar nada, não vai deixar saúde, alegria, disposição. Às vezes não vai dar tudo em forma de recurso ou dinheiro. Ele vai dar a você na segurança de Deus que vai cuidar de você e você vai descansar. Conheço gente que tem muito dinheiro, mas não tem paz. Isso. Porque ele acha que é o dinheiro que mantém ele. É Deus quem nos mantém. Então, se colocar em primeiro lugar, em último lugar, se não tenha dúvida, ele vai cuidar de você. Quem vê essa história aí, ignorando o contexto, né, a postura de Elias em relação à mulher, como é hoje, né? Esses pastores querem só o dinheiro. Essa igreja não passa de uma empresa e não sei o que, tá vendo? E não quer nada, não. No final, no fundo é isso aqui. Vendo sem o contexto, até um contexto interessante, do contexto do próprio profeta, né, que precisava aprender, né? Sim. Essa é a próxima lição, né, pastor? Que vivia ali e tal. Mas interessante, né? Quando você tem uma noção do contexto todo, quando você percebe que Deus queria realmente provar que Ele é o Deus que mantém, que sustenta tudo, que faz chover quando Ele quiser, que faz botar azeite até de onde não tem. Ele é Deus, rapaz. Então, cuide. Não abra mão disso, tá bom? Confiança, especialmente, eu queria terminar aqui, eu ouvi aqui as considerações finais de vocês, tá? Porque temos que ter confiança, especialmente nas pequenas coisas. Alguns querem começar com as coisas grandes, né? Sim. Por quê? Eu queria ouvir as considerações finais de vocês aí no final dessa lição. É legal que foi posto à prova, tanto a viúva quanto Elias ali, né, o profeta. Deus poderia ter colocado essa experiência para a viúva antes, quando ela faltava para ela fazer uns 2, 3 pãezinhos. Mas Deus quis chegar no limite dela, tipo, o último pouquinho de farinha ali que você tem. Deus coloca à prova
Porque quando você literalmente fala, eu não aguento mais, Deus, não tenho o que mais fazer, é aí que ele entra. É aí que ele fala, eu sou o Deus do impossível. Entendeu? Confie em mim, filho. Tô fazendo isso com você porque eu quero que você acredite em mim. E nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas, nas coisas simples. É que moram os detalhes, né? Considerações finais, meu amigo. Rapaz, a vida é feita de detalhes. O corpo é cheio de detalhes. Tudo. Tudo é trabalhado. Deus trabalhou minuciosamente, tá? Então veja assim, quando Deus criou, quando Deus fez, Deus não fez o mundo assim, bum, inteiro. Ele fez em detalhes, ele explicou. E a vida é assim, às vezes a gente tem vergonha de pedir oração de alguma coisa, ou porque, não, é muito pequena a minha situação, meu problema, meu filhinho que perdeu um bichinho desse tamanhozinho lá no parque. Não, é detalhe, mas Deus está vendo. Deus está vendo tudo isso. A sua moedinha, e Deus ele trabalha proporcional. Então, meus queridos, eu tiro um Deus que me enxerga como um todo. Um Deus assim que eu estou fragmentado e ele enxerga os meus pedaços e sabe me reconstruir a partir do nada. Então, ele é Deus. Sensacional. E aí, Johanna, considerações finais aí? Essa parte do Gostaria consenso. de ressaltar aqui o último parágrafo da lição, né? Que fala que depois de passar horas com Deus, Jesus apresentava-se cada manhã para comunicar às pessoas. É o que a gente falou antes sobre o relacionamento, né? Jesus, ele priorizava ele sendo Deus, ele priorizava o relacionamento com Deus. Sim. Entendeu? Então, eu acho que é isso. A confiança vem de um relacionamento. Volto a falar, a confiança que a viúva teve foi porque ela já tinha um relacionamento. A confiança que Elias teve porque ele já tinha um relacionamento. Interessante, né? Porque Assim como nós é muito interessante, porque Elias não foi o primeiro estrangeiro que essa mulher tratou bem, né? E com generosidade, né? Já era uma prática dela, né? De compartilhar o que ela tinha, de abrigar, de ser hospitaleira. Interessante que quando a gente prioriza Deus em primeiro lugar, a gente não vai só priorizar finanças, as coisas, né, materiais. A gente vai priorizar pessoas, né? Porque o relacionamento com Deus, ele vai afetar como a gente se relaciona com as pessoas, né? Com o estrangeiro, com o diferente da gente, com o que pensa diferente da gente, né? Com o mais novo, com o mais velho, né? Com aqueles que representam autoridade. É incrível, né, rapaz? Como Deus, ele molda tudo. Sim. A partir dele, tudo acha seu devido lugar. E é isso que Deus espera também da gente, né? Essa prova de fé veio para não ensinar somente a ela, mas inclusive para o profeta, né? De alguém que precisava também entender que Deus, ele não está preso a povo, a etnia. Ele está preso, vai em busca de alguém que crê, que confia, né? Que tem uma fé confiante nele, né? Sim. E é extraordinário isso. Bom, eu queria pedir agora que o pastor Carlos terminasse com oração. Passou rápido, gente, tá vendo? Voa, né? Pastor Carlos, termina aí com a oração, pedindo aqui esses insights, essa conversa, esse bate-papo, esse desafio, quem sabe para alguém aí que está temendo colocar Deus em primeiro lugar, temendo reconhecer a autoridade de Deus, o cuidado dele. Talvez se essa classe jovem aqui que está assistindo tivesse aqui, teria até mais insights, muitas coisas. Mas ora aí para esse conteúdo ser uma bênção para alguém em algum momento da semana. Amém, vamos orar. Nosso Deus, louvado seja o Senhor, porque nós descobrimos coisas, Senhor Deus, que a palavra de Deus é como um baú cheio de tesouros, coisas novas, antigas, mas coisas suficientes que servem direitinho na gente, roupas, o Senhor nos aquece, alimento, o Senhor é tudo. Amém. E o Senhor nos sustenta. Muito obrigado, abençoe esses jovens, abençoe essa galera que está assistindo, que o Espírito Santo possa conduzir a mente deles. Pedimos as bênçãos e agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém. Obrigado, pastor Carlos, meu brother. Mais uma vez, muito obrigado por estar com a gente. Rebequinha, foi top demais, hein, Johanna? Muito obrigado, hein, compartilhar um pouco da sua experiência também com Deus aí. Bom, e a você também que está em casa aí acompanhando, assistindo, ouvindo a gente nesse podcast, mais uma vez obrigado. Esperamos que você tenha, de fato, essa experiência de ser um doador, mas mais do que um doador confiante, alguém que compartilha o que Deus colocou nas tuas mãos. Não tenha dúvida, ele prometeu cuidar de você e ele vai cumprir. Coloque ele em primeiro lugar e acredite as demais coisas, os relacionamentos, as decisões, as escolhas profissionais, os recursos, as finanças, a saúde, tudo vai encontrar o seu devido lugar. Se você colocar ele em primeiro lugar e também o último na sua vida, tá bom? Que Deus abençoe você. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, Instagram e também nosso YouTube. E acompanha tudo sobre o seu podcast, tá bom? Podcast no Contexto. Terminamos aqui mais um podcast e queremos desafiar você a nos acompanhar no próximo. Em breve a gente se vê. Até lá!